Foi. Olá, pessoal. Bom dia, gente. Voltamos. Agora eu tô aqui com o Manuel do segundo, com a Nicole do terceiro, com a Mari, com a Simone. E eu sou o Rodrigo, tô aqui de novo. E a gente vai continuar na pauta que a gente estava falando ainda há pouco. A gente tratou há alguns minutos atrás sobre a questão da ansiedade, da depressão. E agora a gente vai falar um pouquinho ainda mais sobre os dois. A gente também vai falar um pouco sobre o autismo. A gente vai falar um pouquinho sobre a inclusão social e de como é importante a gente estar por dentro desses assuntos que são tão importantes hoje em dia, que fazem parte do nosso dia a dia. Às vezes a gente não presta tanta atenção, às vezes a gente não dá tanto valor, não é verdade? E eu trouxe aqui o Emanuel para começar para falar com a gente hoje. Emanuel, quer se apresentar? Olá, meu nome é Emanuel Rodrigues da Silva, tenho 16 anos, sou aluno da MZ, assim como os meus colegas. E eu tenho espectro autista. Eu não consigo lembrar se eu tenho déficit de atenção, se isso já foi diagnosticado, eu não me lembro no momento. Mas eu perco interesse nas lições bem fácil. Acabo sendo meio que uma dor de cabeça para os professores, que eu estou sempre perguntando para eles. Mas todo aluno é assim, né, pessoal? Bom, o meu autismo, eu não lembro direito se é... Eu não lembro direito quais são as classificações do autismo, mas o meu autismo não é tão severo assim. Eu tenho uma vida normal, eu consigo falar, eu consigo fazer tudo que uma pessoa normal faz. Eu sou normal. Você é normal, sim. Eu não tenho nenhum problema que limita minha interação em sociedade, ao contrário de alguns outros autistas. Assim, eu sei que a culpa não é deles, eu sei que eles continuam sendo seres humanos maravilhosos, mas é que às vezes o autismo deles é mais severo e isso limita alguma atividade deles. Mas, assim, normal, continuam sendo seres humanos. O engraçado é que, às vezes eu acho que combinando a minha personalidade com o meu autismo, acabou ajudando a me tornar a pessoa que eu sou hoje. Eu sei que gosto não exatamente é algo que se discute. Então, se cada um gosta do que gosta, e eu não estou reclamando de gosto nenhum. Mas eu considero assim, que meus gostos são... Como eu posso descrever? Eu gosto de coisas que fazem mais sentido gostar. Porque eu exploro assuntos que outras crianças, adolescentes, da minha faixa etária não têm interesse. Por exemplo, eu gosto muito de estudar sobre meios de transporte. Trens. Aliás, existe até um estereótipo do autista que ele ama trens. Nem todo autista é assim, mas pra mim é mais do que verdade, no meu caso. Eu pesquisei um pouco sobre o que faz o autista gostar de trens, eu cheguei em umas conclusões bem interessantes. Alguns sites que eu vi falaram: primeiro, autistas amam o movimento das rodas no chão, e o trem tem muitas rodas. Talvez seja por isso que eu acho o maglev do futuro meio sem graça se comparado a uma Maria Fumosa. E também, no trem, há uma certa previsibilidade das operações. É uma coisa que não vai sair do trilho, que tem horários ligeiramente cumpridos. Eu comecei gostando de trens. Aí depois eu comecei a pesquisar sobre outras indústrias que se relacionavam com trem. A automobilística manda muitos veículos por trem. Então eu comecei a estudar sobre carros dos anos 70, 60, 50, que são os mais bonitos, na minha opinião. Eu gosto de aviões, gosto de navios. Mas, além disso, eu sou um cara bastante de humanas. Os autistas tendem a ser bastante inteligentes. E eles se dedicam muito naquilo que gostam. São hiperfocos. Eu vou falar de hiperfocos depois. Mas, na escola, minha inteligência se aplica mais a humanas. Mas tem autistas que se dedicam mais a exatas. Eu gosto de história e geografia. Outros vão preferir física e matemática. Nas minhas viagens em busca das coisas que eu gosto, eu sempre quero ter uma proximidade com aquilo que eu gosto. Fui para muitos encontros de miniaturas de trem no interior de São Paulo. Até conheci um cara chamado Átila, ele é muito amigo meu. Ele já é um adulto, ele escreve. E muitas das obras dele focam no tema da ferrovia, principalmente aqui no estado de São Paulo. Eu sei que os jovens senhores que estão aqui comigo, não é da época deles, mas a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, a FEPASA, Sorocabana, Mogiana, nomes que são imortais na cultura paulista. Eu fui atrás de gente que gostava delas, tanto quanto e eu encontrei. Eu comentei para ele um dia que é do meu hiperfoco em trens, e ele disse: talvez eu esteja me lembrando errado, então se o Attila estiver assistindo isso, por favor, me desculpe se eu falar algo errado.
Então, o que o Atila me disse? Emanuel, não é que você tem um hiperfoco. É que você foca nisso enquanto as outras pessoas não têm foco em nada. E sabe, isso me acertou bastante, que eu comecei a perceber que ter um hiperfoco não é ruim, é muito bom até. O que mais eu posso contar aqui? E me fala uma coisa, Emanuel, me conta aí como você é em relação à alimentação. Você acha que você melhorou? Você era mais seletivo? Como você lida hoje com a sua saúde e o seu bem-estar relacionado à sua alimentação? A minha mãe gosta de falar que quando eu era menor eu comia de tudo um pouco. Aí eu fui crescendo e passei a não gostar de várias coisas. Como vitaminas de morango ou manga, leite com morango. Eu comia brócolis antes, eu comia purê de batata. Hoje em dia eu tirei tudo isso da minha alimentação porque eu desenvolvi gostos por outras comidas. Infelizmente esses gostos foram mais pro lado da comida industrializada, processada. Quer dizer, eu não como Doritos, eu não como hambúrguer, mas eu ainda gosto de coisas como batata frita, eu gosto de carne frita, eu gosto de massas. Eu sei que essas não são mais saudáveis, mas pelo menos não é toda a porcaria que eu como, né? Pelo menos isso. E quando você come essas coisas, você se sente mais hiperativo, mais ligado? Quando você come muito açúcar, como você se sente? Assim, quando eu como esses tipos de alimentos, não é para obter algum ganho de energia ou estimulação. É mais pelo sabor mesmo. Mas falando de sabor... Né? Mais gostoso. Sim, mais palatável. Falando de sabor, a minha mãe, essas últimas... Eu sei que eu tô falando muito da minha mãe. Relaxa, eu estou no curso pra ficar mais independente. Eu não vou depender da minha mãe minha vida inteira, não. Tá, mas assim, a minha mãe, ela gosta bastante de ajudar na minha alimentação. Ela sempre dá sugestões. Esses últimos tempos eu tenho feito algumas experiências comendo beterraba, comendo picles... Não, picles não, pepino. A gente prepara de maneira que fica mais sólido, menos aguado. Um pouquinho salgado, talvez, que eu gosto de sal. E me conta uma coisa, o que as aulas de nutrição têm contribuído para essa mudança de hábitos na tua saúde? Eu acho que o maior alerta que eu tive nas suas aulas foi que a maioria dos alunos não estava nem aí. Esse foi o maior alerta que eu tive. Porque isso é um assunto No sentido muito de não se atual. preocuparem, né, com a É. alimentação. Sim. Assim, suas aulas são muito atuais, são muito importantes, mas assim, é no mínimo desapontador que a maioria dos alunos não presta atenção. E qual é o conselho que você daria para esses alunos? Não esperem os problemas de saúde chegarem para vocês aprenderem a comer coisa saudável. Sim. E aos poucos isso vai sobrecarregando o nosso corpo na fase Vai ser. após os 30, infelizmente, após É. os 30, Não sei, não cheguei aí começam a ainda. aparecer as coisas, né? Começam Sim. a aparecer tudo isso que a gente tem feito de errado, porque assim, por conta do cotidiano, as pessoas elas acabam levando em consideração tudo que é mais prático. Fast foods, comidas industrializadas, só que assim, pacotinhos, famosos pacotinhos e micro-ondas, né? Que mistura tudo muito rápido. E assim, gente, vocês que são ainda jovens, não esperem o dia de amanhã para procurar comidas saudáveis, uma qualidade de vida, exercícios físicos, entendeu? Eu sei que é muito corrido, mas não deixem para amanhã. Exatamente, eu vejo a questão da alimentação muito forte na saúde mental. Assim, num aspecto gigantesco. A gente está falando de saúde mental, a gente fala também de alimentação. Eu passei por um processo de muitos anos com a depressão. Muito jovem, eu tinha, assim, começou com 11 anos de idade. Muito também de síndrome de pânico e ansiedade. Hoje em dia, graças a Deus, eu estou livre disso, mas foi um processo muito grande. E pensar nesse processo, assim, por anos, eu também lembro da alimentação. Eu lembro da qualidade de sono, eu lembro das atividades físicas e, principalmente, da falta delas. É o que, assim, a gente vê muito falando de saúde mental e falando aqueles conselhos, realmente se alimente bem, faça exercício físico, mas aquilo parece tão, difícil. Eu também, infelizmente, por muito tempo, eu também tive ansiedade. Começou com umas leves crises de ansiedade, que se passaram, virou uma depressão, e depois também tive uma síndrome do pânico muito forte, que me paralisou por muito tempo. Eu paralisando totalmente, realmente, a minha vida. E, realmente, Nicole, a
Exatamente. de atividades, nem sejam atividades mais simples no dia a dia, né? Então, assim, a gente modificando pequenas coisas que a gente consome, a gente se esforçando para ter um momento de exercício físico, porque é o melhor remédio natural da vida para quem tem problemas de ansiedade, de depressão, né? Todos esses problemas, infelizmente, são psicológicos, né? E agora, sim, nós estamos em setembro, que é o Setembro Amarelo, e aborda esse tema, né? Ansiedade, depressão, infelizmente, muitos casos que chegam ao extremo e a pessoa acaba cometendo, né, coisas contra si mesma. Então, assim, vamos, mesmo tendo um dia muito corrido, uma semana muito corrida, tem um momento para nós, né? Exato. Cuidar da nossa saúde mental. Sem a nossa saúde mental, infelizmente, todo o restante acaba sendo prejudicado. Eu vejo que é cuidar para que antes chegue algo ruim. É o cuidar. Assim, todo ser humano ele passa por momentos ruins. Todo ser humano tem as suas dificuldades. Isso tá ali no prescrito na vida. Ponto. E todo mundo ele tá vulnerável a ter alguma dificuldade mais extrema, falando de realmente transtornos mentais. Então, o que tem que pensar e pegar ali é fugir de estigmas, principalmente. Eu vejo que, por exemplo, a gente fala, tem a questão da alimentação, da saúde física, e muita gente olha isso como, nossa, mas você não faz? Mas você não levanta da cama? Não está se esforçando. O que é uma mentira, porque existem tantos sintomas, existem tantas coisas, por isso que eu vejo que tem grandíssima importância o apoio. É você ter uma rede de apoio. E ter uma rede de apoio antes de algo explodir, antes de algo acontecer maior. Então, é pensar que no nosso dia a dia, você realmente não tendo nenhuma ansiedade, nenhuma crise, pensar que antes de acontecer algo, todo mundo está vulnerável. Então, é ter essa rede de apoio. E eu vejo que, assim, tem algumas coisas que a gente pode fazer e se colocar em situações que podem piorar, que podem se transformar. Então, assim, isso que você estava falando, porque a gente precisa dar dicas práticas com relação às nossas condutas na alimentação. Exato. Dia bom, dia ruim, todo mundo vai ter e a gente precisa ser resiliente. Disciplinado, né? E Tem uma também se lidar com disciplina. todas as situações da nossa vida. É um elástico, né? Que se aperta de um lado do outro, ele volta. Então, tudo nos ensina como lidar com as situações. E elas são passageiras, elas não são para sempre. Mas a questão da alimentação, essas dicas, por exemplo, o açúcar, se você consumir diariamente, você está num pico de depressão, ele vai te deprimir ainda mais. Então, você ficar na frente de alguma coisa, comendo coisas que são processadas, cheias de açúcar, vão te deprimir ainda mais. Se eu estou com muita ansiedade, tomar mais que 3 copos de café, chamate o tempo inteiro, os estimulantes, eu vou ficar ainda mais ansioso, acelera o coração e uma série de coisas. Mas, por exemplo, o cacau, ele tem um benefício de estimular o hormônio do bem-estar. A serotonina, o triptofano, colina, o ovo, que é algo barato, prático, você introduzir na sua alimentação, vai te trazer muitos benefícios de estimular os hormônios que trazem bem-estar. Então, essas pequenas atitudes na nossa alimentação contribuem para te tirar dessa situação. Imagine, se eu estou no estado de depressão e eu ainda acabo me afundando no chocolate ao leite, né? O chocolate, mas peraí, é o cacau, não o chocolate ao leite. 60% cacau, 70% no milho. Isso vai melhorar demais a nossa condição física. Sobre o... Desculpe interromper. Sobre as histórias de vocês, assim, os meus sentimentos pelos momentos ruins que vocês atravessaram. Eu me sinto muito feliz que vocês duas conseguiram superar. Mas ao mesmo tempo eu fico triste, né? Que assim, tantos casos que nunca são resolvidos, às vezes a pessoa tira até a própria vida. Ainda bem que não foi o caso de vocês, mas acontece tanto, né? Não deveria acontecer. E assim, em 99% das vezes, a culpa nem é da pessoa que está com depressão. E eu vejo ele falando com tanto sentimento, é o que falta. É muito o que falta, a gente tá... Empatia. Então, assim, a gente está tão acostumado a ver o jornal e ver tanta tragédia, tanta coisa ruim. Bom dia, a gente viu. Continua a vida. Exato. Então, assim, no caso, é realmente a empatia. A pessoa se colocar no lugar do próximo e tentar ajudar de uma forma
Eu vejo. Então, assim, ué, mas você não tem nada? E esse é o papel da escola também, não é só dos pais, dos amigos. A gente tem um papel importante nisso. Por isso a gente está trazendo essa pauta, inclusive, pra gente Que a rede de apoio debater. pode Que é a ser rede de escola. apoio, claro. São os pais, é a família, mas também são os professores, são os colegas. Afinal de contas, a gente quer ver as pessoas bem, a gente quer ver as pessoas desenvolvendo bem. E para isso elas têm que ter uma rede de apoio bem definida. Nós compartilhamos nosso dia mais do que com a nossa própria família, né? Nós somos uma família também. Então, assim, vocês todos sempre estão assim, nós estamos aqui de braços abertos, né? Para tudo. Para uma conversa, para um abraço, para um desabafo. Quer um abraço agora? Eu quero, Emanuel. Então pronto, gente. Depois desse abraço fraternal, a gente vai se despedir de vocês. A gente volta daqui a pouco mais pauta. Obrigado, Nicole. Obrigado, Emanuel, Mari, Foi um Simone. prazer A enorme gente estar volta aqui. já. Até mais.